Estamos de volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 38 minutos e agora a gente vai falar de saúde. Como sabemos, o estado do Amazonas está num período de estiagem e cuidados com a saúde devem ser redobrados. Isso porque, com o aumento da temperatura, casos como a infecção urinária podem aumentar. Aproveitar os dias livres e finais de semana ensolarados na praia ou em piscinas exige cuidados para prevenir doenças que são comuns nesses dias de calor. Beber água é algo essencial, mas que poucas pessoas fazem, infelizmente, acarretando em problemas na bexiga. Para falar mais sobre esse assunto e também dos cuidados que as pessoas devem tomar, eu estou recebendo hoje aqui o médico urologista Ítalo Cortez. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado. Bom, a gente estava falando aqui, antes de começar o programa, sobre a quantidade de água que a pessoa deve beber por dia. Isso. Como é que faz isso? Como é que faz esse cálculo? Então, normalmente, bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia, obrigado pela oportunidade para trazer mais um pouco da informação na área da nossa especialidade, que é a urologia. Então, se faz uma média de acordo com o perfil de cada paciente. Normalmente, isso só é feito quando o paciente consegue chegar até uma consulta médica, quando ele faz um acompanhamento rotineiro. Então, vamos levar em consideração um adulto que tem, em média, 70 quilos. Então, se ele é um adulto que é sedentário, que não pratica atividades físicas, que apenas trabalha e que não desidrata, não está exposto ao sol direto, a gente pode fazer uma média de 35 ml de água por quilo por dia. Se você multiplicar isso pelos 70, vai dar aí 2 litros e 100 a 2 litros e 400. Quando a gente fala de um atleta de alta performance, aquele atleta que desidrata muito, que ele corre muito ou pratica muitas atividades e com isso o corpo dele perde ali até 20% de líquido por dia, ele tem que fazer uma média de ingesta de água maior do que isso, que pode ser feito até 50 ml por quilo por dia, que num adulto de 70 quilos pode chegar a 3,5 litros a 4 litros de água por dia, dependendo da atividade que ele faz. Uhum. Agora, para a pessoa que está nos assistindo agora, para a pessoa que há algum tempo não vai ao médico, não tem... às vezes a gente sempre encontra tempo para dizer assim, não tenho tempo para ir no médico, só vou quando o negócio está complicado. Qual o tipo de orientação, qual a estratégia para ele conseguir ficar hidratado? É andar com a garrafinha do lado? Depende muito da atividade que ele faz, né? Então vamos levar em consideração uma pessoa que trabalha num ambiente como esse que nós estamos aqui, ar-condicionado, mas não pega um sol direto e trabalha direto nesse período. Se ele tem 70 quilos, a gente vai calcular ali 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Se ele pratica uma atividade física, corre 1 hora por dia na academia ou corre num parque do idoso, num parque próximo à sua casa, vamos elevar 500 ml a 1 litro nisso daí. Então, você tem que fazer uma média de acordo com o peso, né? Se ele vai ao médico, consegue calcular isso na ponta do lápis. Se você não consegue, faça uma ingesta aí de 2,5 litros a 3 litros de água por dia, que está suficiente. Por que é comum nesse período do ano a infecção urinária? Pela desidratação, né? Então, está muito sol, um calor muito grande, a gente começa a desidratar mais, mesmo quem não pega o sol diretamente, quem não está direto na rua trabalhando, naquele intervalo que você está indo para o carro ou está indo no ônibus, ou, enfim, está andando um pouco, você desidrata bastante. Quando desidrata, os rins começam a trabalhar sob pressão. Então, ele trabalha com pouco líquido e vai filtrar pouca urina. Com isso, chega pouca urina dentro da bexiga e as bactérias colonizam mais, né? Esse é um motivo. O outro motivo é a sudorese intensa na região genital, principalmente nas mulheres, faz com que tenha uma predisposição maior de infecção por fungos e por bactérias. Uma pergunta de quem é leigo no assunto. Nesse período de sol forte, é muito comum as pessoas irem para a piscina, ir para os balneários. Tomando banho também desidrata? Desidrata. Você desidrata até mesmo praticando natação dentro da piscina. Porque o teu organismo está fazendo o movimento e ele está queimando calorias. Essa queima de calorias, ela termina sendo em forma de suor, excretar o suor pelo teu organismo. E ficar muito tempo molhado?
Isso também ajuda a pessoa a contrair uma infecção? No caso das mulheres, sim, tá? Vamos levar em consideração que as mulheres, elas têm uma anatomia diferente dos homens, né? Então, a região genital da mulher, ela é muito propícia à infecção. Por quê? A vagina, o ânus e a uretra, que é o canal por onde sai o xixi, eles são muito próximos, que são na região do períneo. Quando você fica muito tempo molhado e fica com aquela sunga ou biquíni molhado, e tem algumas mulheres que usam aqueles absorventes íntimos mais finos apenas para manutenção da área genital, né? Aquilo ali favorece, aquilo ali predispõe a uma infecção. Então, a desidratação associada com essa área suada e não feita uma higiene tão adequada faz com que as mulheres tenham mais infecção do que os homens. A orientação seria ficar até quanto tempo com a roupa molhada? Acabou de fazer praticar o esporte ou até mesmo estar no sítio, o momento que você parou aquilo ali, o ideal é você tomar um banho e já colocar uma roupa seca. Se as mulheres usam aqueles absorventes íntimos mais finos, o ideal é trocar ele a cada 4, 5 horas no máximo, porque começa a suar demais e aquela área ali vai predispor a proliferação de bactérias. Qual os sintomas da infecção? É ardência? Normalmente a ardência a urinar. Essa ardência, a infecção urinária ela é dividida em infecção urinária baixa ou simples e alta ou complicada. Baixa ou simples é quando ela ocorre na região inferior ao umbigo. Não? Então ela só pega a bexiga e a uretra, que é o canalzinho por onde sai o xixi. Quando ela é uma infecção alta ou complicada, ela comete os rins. Né? Então o paciente começa a ter dor na região lombar e essas dores podem estar associadas a febre, mal-estar, vômito. E esse daí já é uma infecção que exige um cuidado especial. Quando a pessoa está com infecção urinária, a cor da urina muda? Normalmente sim. Então ela pode ser uma urina com cor de guaraná, uma urina mais escura. Ela pode ser uma urina avermelhada, porque em alguns casos de cistite, que é a inflamação da bexiga, a paciente sangra. Né? Eu falo a paciente porque a infecção urinária é 2 vezes mais comum na mulher do que no homem. Então, normalmente, são as mulheres que sofrem mais com infecção urinária do que os homens. A cor da urina, ela pode dar indícios de que eu não estou bebendo água na quantidade correta? Sim, normalmente sim. Quanto menos água você beber, mais concentrada a tua urina, concentrada e fétida a sua urina vai ficar. A urina, normalmente, ela já é fétida, ela tem um composto nitrogenado dentro dela chamado ureia. E a ureia, ela tem esse odor forte. Quando você consegue, entre aspas, diluir a urina, ou seja, a urina ficar tão clara quanto a água que você bebe, isso é o ideal. É difícil, mas é o ideal. Geralmente fica quando as pessoas estão ingerindo bebida alcoólica, mas não tem nada a ver, né? E ainda mais se tomar aquela bebida alcoólica associada à água, para não pegar tão rápido, né? Então isso daí termina limpando, deixando a urina mais clara e menos fétida. E, por outro lado, é bom, né? Se você levar em consideração a hiperidratação, é ótimo. Incontinência urinária, isso é provocado, também tem relação com a infecção? Então, a incontinência urinária, ela tem uma classificação. Ela pode ser uma incontinência urinária por esforço, pode ser... A incontinência, então, só para a gente definir, para quem está nos assistindo em casa, a incontinência é a perda de urina involuntária. Então, é você não querer, mas você perder o xixi, seja vestido ou não, seja dormindo ou acordado. Isso é incontinência. Aí ela vai ter uma classificação. A incontinência de esforço, por exemplo, que acontece muito comum em mulheres, normalmente que tiveram mais filhos, ou seja, são aquelas puérperas, têm mais de 3, 4 filhos, partos normais, deixa a musculatura dessa parte da pelve muito frágil e a bexiga fica na pelve. E ela precisa ser sustentada por uma musculatura. Então, essas mulheres têm mais predisposição a ter perda por esforços. Então, ela vai levantar um garrafão de água, por exemplo, ou puxar um botijão de gás e ela perde xixi. Ou está na academia, levantou um peso um pouco maior do que ela está habituada, ela perde xixi também. Essa é uma incontinência urinária. A incontinência por infecção, que é o que a gente estava falando anteriormente, também pode acontecer. Né? Ela pode acontecer porque a bexiga fica muito sensível, você fica com uma ardência muito grande e às vezes perde poucas gotas ou até um pouquinho de urina durante essa fase de infecção. E existe a incontinência mista também, que também está associada uma coisa com a outra. Tá?
Então, existe uma classificação, eu falei uma classificação muito simples para o leigo nos entender, a coisa é um pouco mais complexa, existem mais variáveis dessa classificação, mas a grosso modo é isso. O senhor está falando muito sobre a questão da infecção urinária ser mais comum nas mulheres. Nas mulheres. Só que geralmente a gente tem o conceito de que a mulher tem que procurar o ginecologista, certo, né, regularmente, e que o homem deve procurar o urologista. A mulher também tem que procurar o urologista? Também. Então, essa é uma pergunta muito interessante que muitos pacientes nos perguntam e até, às vezes, seguidores de redes sociais também. Mas o urologista é médico da mulher? Sim, o urologista também é médico da mulher. Qual a nossa área de atuação, né? Onde o urologista atua? Então, ele atua no sistema gênito-urinário masculino, ou seja, a gente trata tanto os problemas sexuais como urinários masculinos, e o sistema urinário feminino todo. Então, o ginecologista ele atua mais na área genital, né, feminina. A parte urinária termina vindo para o urologista. Então, isso é importante saber. Então, o urologista também é médico da criança, né, tanto homem como mulher, para os homens de todas as idades e para as mulheres que têm problemas urinários. Para a gente encerrar, doutor, deixe uma orientação para as pessoas nesse período de forte calor. Então, se você pratica bastante exercício físico, faça uma ingesta bem elevada de água, eu digo algo em torno de 3 litros a 3,5 litros de água, né? Sempre mantendo uma superidratação, porque além da infecção urinária, a gente tem outros problemas que acontecem também nas crianças, que é a questão da desidratação. Essa desidratação ela pode causar mal-estar, pode causar vômitos e a desidratação pode ser uma coisa séria dependendo do grau em que o pediatra pegue essa criança. Então é muito importante, beba bastante líquido, se cuide, pratique atividades, mas sempre repondo a hidratação. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Ar. Obrigado você. Eu conversei com o médico urologista Ítalo Cortez falando sobre os cuidados que deve-se ter com a saúde, né? Se hidratar bastante nesse período de forte calor. E os critérios para avaliar os limites aceitáveis do chamado colesterol ruim, o LDL, estão mais rigorosos. A medida foi tomada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para diminuir os índices de mortes por doenças cardiovasculares, que hoje é a maior causa de mortes no mundo. Os vícios e os maus hábitos alimentares cobraram um preço bem alto do Miguel. O alerta de que a qualquer momento ele poderia ter um infarto veio há 10 anos. Na verdade eu comecei a sentir dores no peito e achava que era um problema de estômago, né? E fui procurar então um médico, onde foi detectado que eu não tinha nenhum problema de estômago, o problema era coração. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 17 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares. E o colesterol desregulado está entre os fatores que mais contribuem para os problemas no coração. Por isso, os parâmetros para medir o colesterol ruim mudaram e agora estão mais rigorosos. Antes, o limite considerado normal do total de colesterol era de 200 miligramas por decilitro de sangue, mas agora não pode passar de 190. E as pessoas com alto risco cardíaco não deveriam ter o colesterol ruim, o LDL, acima de 90 miligramas por decilitro de sangue. Hoje, quem tem mais de 50 já deve se preocupar. E esse é o caso do Miguel. O colesterol ruim dele está em 57 miligramas por decilitro de sangue. Antes, o índice estava dentro dos padrões, mas com a nova medição, ele vai ter que se esforçar mais. Eu não sou nenhum paciente muito disciplinado, de vez em quando faço meus abusos, mas procuro não fazer. Até porque quando eu faço, eu acabo sentindo, né? Acabo sentindo até mais rápido do que anteriormente. O cardiologista explica que a mudança nos critérios é para estimular os pacientes a levarem uma vida ainda mais saudável, o que precisa começar pelas escolhas alimentares. Não é por um período. Cuidar do colesterol não é você atingir a meta, tá ok, e sair dali para comemorar fazendo uma alimentação inadequada. É você estar sempre buscando, sempre alerta, mantendo o teu hábito alimentar mais saudável. Apesar dos anúncios de compra de medicamentos pelo governo do estado, a população ainda sofre sem remédios essenciais.
Hoje nós vamos contar a história da Larissa, uma jovem que precisa de um tratamento de alto custo, cujo medicamento está em falta na Central de Medicamentos do Amazonas. A Larissa tem uma letra linda e quer ser professora. Mas há dias ela não consegue frequentar a escola. É que a jovem tem epilepsia de difícil controle, sofre com crises de perda de consciência acompanhadas de convulsões. Para contornar o problema, os médicos receitaram 4 comprimidos desse remédio todos os dias. São 2 caixas por mês, ao valor de R$ 300 cada, fora outros medicamentos. O problema é que há mais de um mês a droga está em falta na Central de Medicamentos do Amazonas. A SEMA costuma distribuir esses remédios de alto custo para quem precisa, mas os pais da Larissa se queixam de descaso nesse atendimento ao público. Eu tenho certeza que o governador ou o secretário estadual de saúde não tem um filho que precisa desse remédio, porque se tivesse, realmente não estaria faltando. Isso eu tenho certeza disso. Eles estão me contando aqui que toda vez que eles ligam para a Central de Medicamentos atrás de informação, eles recebem sempre a mesma resposta. No mês passado, eles deram prazo de 45 dias. No anterior também. Esse mês, agora, de novo. Enfim, a gente vai fazer um teste para ver qual é a explicação que eles dão lá na SEMA. SEMA. Bom dia. Por favor, eu queria informação sobre o medicamento. Qual medicamento? Vigabatrina. Vigabatrina. Nós estamos fazendo a aquisição desse medicamento por dispensa. Esse processo está finalizando, deve voltar para a gente hoje, no máximo amanhã. Nós vamos empenhar e o professor vai ter um prazo de 10 dias para entregar. Então eu posso marcar aqui que daqui a 10 dias esse medicamento vai estar já disponível, né? Acredito que sim. Tá ok, muito obrigada. Bom, pelo menos dessa vez a notícia foi mais animadora, diminuiu o prazo. Eu só quero saber se realmente daqui a 10 dias vai estar à disposição, né? A gente vai acompanhar. Segundo a família, a resposta sempre é a mesma. Os atendentes dão prazos que nunca são cumpridos. Para amenizar a situação da Larissa e não deixá-la totalmente sem o remédio, os pais reduziram a quantidade de cápsulas por dia. Mas isso traz sérios prejuízos para ela. O cérebro já está acostumado com aquele remédio dentro do organismo. E a gente começa a diminuir e isso causa um dano terrível para ela, porque cada crise que ela tem, o cérebro vai piorando cada vez mais, os neurônios vão morrendo. Desesperados, os pais da Larissa fazem um apelo. Esperam respeito pela vida humana. Eu peço, por favor, que tenha mais, que olhe mais pelas crianças, olhe pelas pessoas que realmente precisam e que, por favor, atendam o nosso pedido de, pelo menos, comprar os remédios que ela precisa, por favor. Eu espero que realmente consiga resolver isso logo, né? Nosso intuito é esse, é resolver. O prazo de 10 dias que a atendente da Central falou aí por telefone já venceu. Nós procuramos a Central de Medicamentos e, por meio de nota, a Suzana deu um novo prazo, afirmando que até o dia 15 a medicação estará disponível. Ontem, o Jornal A Crítica, inclusive, trouxe uma matéria falando sobre a situação crítica da saúde que a gente enfrenta no Estado, inclusive ouvindo a opinião de uma procuradora que falou sobre o descontrole que o Estado, o descontrole que a Suzana tem sobre os contratos que são firmados com empresas para fornecer serviços, para fornecer medicamento. E o resultado dessa desorganização são as filas imensas nas unidades, né, principalmente para cirurgias eletivas e também na hora de receber um medicamento, na hora de conseguir uma consulta, na hora de conseguir um exame. E esse é um dos grandes desafios do próximo governante. A gente espera que a saúde possa ser uma das prioridades, né, com segurança pública e saúde. E quando o assunto é saúde, a prevenção é o melhor remédio. Por isso, especialistas alertam para os riscos que a maioria das pessoas corre quando se encontra em 3 situações: má postura, uso constante do celular ao volante e mergulho em águas rasas. Em dias de muito calor, as opções: sol, sorvete e até um mergulho. Mas é aí que mora o perigo. Este especialista diz que mergulhar em águas rasas é a 5ª principal causa de lesão na coluna. É super importante você lembrar de se averiguar qual é a profundidade daquelas águas, né? Isso porque
os traumas que se pode ter com mergulho em águas rasas podem ser extremamente incapacitantes, como por exemplo o trauma na coluna cervical. A má postura tem sido uma grande vilã para o surgimento de problemas na coluna vertebral. Vícios posturais adquiridos na infância podem contribuir com lesões importantes para a região. Na verdade, ao longo da nossa vida, a gente assume posturas inadequadas, né? Que se não forem corrigidas, existe uma probabilidade grande de você desenvolver, se você tiver predisposição, né, dor na coluna, na cervical ou na lombar. Por isso, é necessário manter a postura correta ao fazer qualquer tipo de movimento corporal, como simplesmente sentar na cadeira e ao deitar para dormir. A maioria das funções no trabalho, a pessoa fica sentada, né? E o que você tem que fazer? A pessoa tem que usar uma cadeira confortável, na qual ela consegue colocar os pés retos no chão, né? A postura, as costas, ela tem que encostar na cadeira, né? De maneira que a coxa e a coluna a coxa e o tronco fiquem no ângulo de 90 graus, né? E os ombros podem ficar relaxados. O uso do celular na direção tem preocupado bastante a classe médica. Segundo especialistas, o envio de mensagens é capaz de retardar em 35% a reação do condutor. E para causar acidente é questão de segundos. Por isso, a melhor opção é desligar o telefone e seguir a viagem tranquilamente e em segurança. O celular e direção não combina, né? Mata mesmo, ou causa danos graves, né? Então é extremamente comum você estar no trânsito de Manaus e aí você fez um acidente, porque deu uma batidinha atrás. Muito provavelmente aquela pessoa estava com a atenção desviada, ou falando no telefone, ou teclando alguma mensagem. Isso é extremamente comum e tem que realmente ser batido isso, que isso daí é uma coisa extremamente grave de ser feita. Os números assustam. Mais de 1 milhão de pessoas morrem em acidentes de trânsito por ano em todo o mundo. 25% dos acidentes estão relacionados às mensagens de texto. Isso é 6 vezes mais perigoso do que dirigir sob efeito de álcool. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia inicia hoje a Semana de Responsabilidade Social. Começa agora, segunda-feira, oficialmente, né? Mas domingo agora já teve a apresentação na Ponta Negra. E a gente vai, durante a semana, realizar diversas atividades. Na quarta-feira vai ter uma atividade no Hospital Getúlio Vargas, né? Na quinta-feira nós vamos em algumas escolas, entre essas a escola Dom Pedro II, no centro. Né? E na sexta-feira nós vamos ficar a tarde toda orientando a população no shopping Ponta Negra. E atenção você, papai, mamãe, a Secretaria Municipal de Saúde vai iniciar hoje as atividades pela campanha nacional de multivacinação para a atualização de caderneta. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves, com quem eu converso agora. Danilo, qual a faixa etária será atendida na campanha? Wilson, a campanha deve trabalhar esse ano com crianças e adolescentes até 15 anos. Ou seja, essa campanha vai ajudar essas pessoas a atualizar a caderneta de vacinação e também para poder imunizar com outras doenças. A situação é a seguinte, a campanha ela começa hoje. Vai ter uma abertura na Unidade Básica de Saúde Teodomiro Garrido, lá na colônia Oliveira Machado, zona sul da cidade, e logo depois já começa a imunização. Lá na UBS que eu falei, o atendimento hoje é de 8 até o meio-dia, mas o dia D da campanha vai ser também durante essas horas, dia 16. Mas o período de vacinação vai acontecer nas 182 salas de vacinação dessas UBSs, espalhadas pela cidade durante o horário comercial de funcionamento dessas unidades. Ou seja, se você mora perto de uma UBS, você pode ir até essa sala de imunização, sala de vacinação, com o horário normal da UBS, que vai ter lá o profissional para te atender. O Ministério da Saúde ofereceu 16 vacinas fundamentais
para crianças e adolescentes para poder realizar essa atualização da caderneta. É uma estratégia, na verdade, do Programa Nacional de Imunização para poder fazer com que as pessoas vão até as unidades de saúde e justamente se imunizem. Os adolescentes são o público mais difícil de se alcançar, segundo o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi. Eles disseram que existe uma resistência desses jovens, é claro, devido à idade mesmo, mas é de extrema importância que eles se atualizem logo, isso porque existem novas vacinações, existem novas vacinas que devem ser incluídas no calendário e também, lógico, a questão da imunização para elas. Então é por isso que é muito importante os adolescentes, você que está assistindo em casa e é pai ou mãe de adolescente, levar o seu filho até essa unidade básica de saúde para poder realizar essa imunização. Outra coisa importante também é que vai ter o dia D, como eu disse, no dia 16, no sábado. Atendimento também em todas as UBSs. Nesse dia, mais de 3.000 profissionais devem trabalhar em conjunto para poder realizar essa vacinação e o objetivo é tentar imunizar o máximo de pessoas aqui do nosso estado, aqui na verdade aqui da nossa cidade, né? Porque esse programa multinacional é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, daqui, desde hoje até o dia 22 de setembro, as unidades básicas vão estar voltadas para essa campanha de multivacinação. E eu já deixo logo o convite para você, criança, adolescente, mesmo pai de criança ou adolescente, para levar o seu filho e fazer essa atualização do calendário que é de extrema importância, lógico, para a saúde, né, da sua criança, do seu filho, para poder seguir aí a vida saudável, né, sem nenhum tipo de outro problema. Então, só para repetir a questão do horário, que é bastante importante para frisar, hoje, na UBS Teodomiro Garrido, lá no Oliveira Machado, na colônia Oliveira Machado, o atendimento é de 8 até o meio-dia. Mas nas outras UBSs vão ser atualizadas esse calendário de vacinação com os horários normais, horário de 8 horas até as 5 da tarde, dependendo da UBS, porque a gente sabe que existem horários diferentes. Mas a mensagem é para todo mundo. Levem-se, conscientizem, que a gente tem certeza que a meta vai ser batida de vacinação. É uma ótima oportunidade para você. Volto com você, Wilson. Lembrando que a vacinação é gratuita, né? E eu fiquei muito triste recentemente quando a gente noticiou aqui que o pessoal não estava indo às unidades para procurar a vacinação. Então aqui a gente reforça esse apelo, atenção mamãe, atenção papai, não deixe de levar o seu filho, seja criança ou seja adolescente, até os 15 anos. Agora, Danilo, eu percebo que você está suado, hein, meu amigo? O sol está forte hoje, hein? Pois é, tô bastante suado, né? A gente sabe que o comecinho de semana é assim mesmo, solzão batendo, beirão amazônico, setembro chegando, nossa média aí de calor vai chegar aos 35, 36 graus, a gente tem que se preparar. Você também, Wilson, bastante água aí pra gente. Tá bom, obrigado, Danilo, até daqui a pouco. Vamos agora trazer informações do trânsito, vamos saber onde é que está o nosso drone. Nesse momento a gente está na Avenida Constantino Nery, do lado direito é no sentido centro. Está ali a via exclusiva dos ônibus e neste momento o trânsito está lento, hein? O trânsito está carregado na Avenida Constantino Nery. Daqui a pouco a gente vai mostrar a Avenida Djalma Batista para saber se por lá o trânsito está mais tranquilo. No sentido bairro a pista está liberada, está livre. Então é boa opção para você nesse momento a Avenida Constantino Nery no sentido bairro. Já no sentido centro o condutor vai enfrentar uma certa dificuldade, né? O trânsito está carregado, trânsito lento. O pessoal está seguindo aí para o centro, todo mundo para resolver as pendências, né, que ficaram da semana passada. Tivemos uma semana bem complicada, bem difícil por causa desses feriados. Ali mais à frente, do lado direito, tem a entrada para o bairro São Jorge. E depois do intervalo comercial, a gente vai trazer o quadro A Vaga é Sua. Vamos falar sobre os digitais influencers, que são os famosos blogueiros. E ainda a nossa interação com a rádio A Crítica FM. E vamos mostrar a atenção dos amazonenses que estão nas cidades atingidas pelo furacão Irma. É um instante só.